Hoje vamos ter um bate-papo rápido sobre bastões. Olá, queridos iluminados, Branco de volta a mais um vídeo para vocês, tudo bem? Um tempinho sem produzir, mas vou voltar hoje conversando com vocês um pouquinho sobre bastões e algumas perguntas, algumas coisas que as pessoas têm me passado. Já faz tempo aqui no canal eu comentei com vocês que eu quero produzir um vídeo sobre a história dos bastões, e isso não foi esquecido. Demora um pouco, porque a pesquisa é muito grande, envolvendo diversos pontos em tempos absurdamente distantes e antigos da nossa civilização. Então juntar todos esses pontos e costurar uma história numa linha lógica para chegar até este cara na atualidade não é uma tarefa tão fácil. Como eu gosto de ser muito assertivo no que eu faço o máximo possível, claro que eu também erro, sou um ser humano, mas eu estou tentando fazer o melhor possível e eu estou continuando essa pesquisa. Mas antes de uma complexidade dessa sobre a história dos bastões no mundo, nas civilizações antigas e etc., pessoas conversam bastante comigo, né? Eu já citei isso aqui em outros vídeos, e fazem perguntas, apontamentos, compartilham resultados, perguntam coisas sobre efeitos e tal. E eu acho isso muito interessante. Por quê? Imagina, eu já citei um martelo como exemplo em outros vídeos, e a pessoa quando produz um martelo, ela não faz ideia da infinidade de coisas que outras pessoas podem fazer com aquela ferramenta que ela desenvolveu. Primariamente o martelo bate um prego, mas pensa rapidamente quantas coisas podem ser feitas com um martelo. E o bastão ele também é uma ferramenta que tem um uso muito amplo, inclusive atingindo a criatividade das pessoas. Por que criatividade? Porque cada um cria a metáfora de trabalho. Eu tenho um vídeo falando sobre isso aí antigo, sobre metáfora de trabalho. Cada um cria a sua conforme for melhor para a sua compreensão e para o seu conforto. Se você gera uma situação que para você é correta, confortável e funcional, mesmo que ela não existisse antes, que ninguém nunca tivesse feito antes, ela passou a ser verdade e funcional para você. Então assim, eu recebo perguntas diversas, algumas até que me impressionam pela complexidade, de coisas que muitas vezes eu não sou capaz de responder. Porque ou elas tratam de coisas muito específicas que uma pessoa ou um grupo de pessoas desenvolveu, criou e nomeou daquela forma, ou trata de linhas de trabalho e pesquisa que simplesmente não são as que eu sigo. Ninguém sabe tudo neste mundo. Então, por exemplo, um dia uma pessoa perguntou para mim: Rafael, você com o seu bastão, você consegue atingir uma conexão com as frequências de cura dos Arcturianos? A minha resposta foi: eu conheço a teoria dos Arcturianos, eu acho interessante, não é a linha que eu trabalho declaradamente, mas eu acredito que se for a sua linha de trabalho, sim, ele vai poder te ajudar nessa conexão. De repente, eu, num trabalho de cura que eu desenvolvo, eu até atinjo a tal frequência dos Arcturianos. Mas talvez eu não saiba. Eu não posso negar, mas eu também não posso afirmar, pois eu não tenho certeza. Uma outra pergunta bastante complexa que veio para mim, e eu achei muito interessante porque eu já havia lido sobre isso, era: Rafael, você consegue fazer download do banco de dados universal dos acásticos? Eu sou meio sarrista às vezes, na minha cabeça a primeira coisa que veio foi: no download aqui em casa eu uso a internet mesmo. Mas eu entendi a pergunta. E eu pensei, nossa, isso é muito complexo e eu também não consigo dizer sim ou não. Porque existe toda aquela teoria do saber universal e você acessar conhecimentos que estão distantes de você, então por isso o termo download eu acho muito interessante, né? A adaptação de um conceito moderno tecnológico para explicar uma função espiritualista, esotérica e etc. Bacana, uma metáfora legal para explicar. Mas eu não faço isso declaradamente. Eu não medito e me preparo com este foco, mas ele pode estar acontecendo. Então, mais um caso de que eu não posso negar, mas também não posso afirmar. É muito interessante quando você começa a pesquisar a espiritualidade em geral e etc. Você começa a receber informações que você não sabe de onde vem. Bem, no caso eu vou compartilhar uma coisa minha, né? Acontece comigo. Eu, quando estou pesquisando ou desenvolvendo alguma coisa, muitas vezes eu chego num beco sem saída.
e eu não acho referência, não sei para onde correr, aonde procurar, para onde ir, e aí chegou a hora que eu chamo de hora de dormir. Por quê? Porque nas minhas orações, antes de dormir, eu peço um clareamento, uma luz que me guie num novo caminho para eu ter continuidade nessa pesquisa ou nesse desenvolvimento. É impressionante o como uma noite de sono resolve. No dia seguinte, ou às vezes eu acordo sabendo o que eu tenho que fazer, ou simplesmente me dá um estalo, vou por aqui, vou pesquisar por ali, vou procurar em tal idioma, ou e aí funciona, eu acho uma referência aí, tomo um norte e segue o processo. Será então que eu estou, de certa forma, pedindo ajuda e acessando e recebendo informações dos bancos universais de informação acásticos? Não duvido, não duvido. Se for acásticos, valeu. Até eu compartilhar uma história, né? O pessoal gosta muito quando eu falo sobre bastões, são os vídeos mais populares aqui no canal. Compartilhar com vocês uma história que aconteceu na segunda leva de bastões que eu fiz. A primeira vez foi um bastão piloto, né, que eu desenvolvi, e logo em seguida eu fiz uma série de 3 bastões. Quando eu terminei, eu tinha 4 bastões prontos, né, os 4 inclusive já eram encomenda, e eu falei, nossa, eu preciso conseguir agora administrar para fazer mais. E eu fui começando a pensar em processos que respeitassem as regras de construção desse cara, mas que eu pudesse ampliar a minha produção. Hoje, para vocês terem uma ideia, quando eu faço bastões, eu faço de 13 a 15 de uma vez só, tá? Mas até ali, então, eu tinha capacidade de produzir 3 por vez. E aí eu falei, vou tentar fazer 5. E eu comecei a usar uma ferramenta que a gente tem aqui em casa, que é um micromotor odontológico, para fazer polimento em solda e etc. Eu estava sozinho em casa, ouvindo uma música que eu sempre ponho no processo para a criação dos bastões, estava ali concentrado, trabalhando, então era aquela música com o barulho da ferramenta ao mesmo tempo, mas eu estava ali concentrado. E enquanto eu estava aqui, ó, olhando a peça, né, com muito foco no que eu estava fazendo, eu escutei um barulho em casa. E eu falei, acho que alguém chegou, mas continuei aqui, ó. De repente, do nada, uma voz de homem me disse: que legal essa máquina de polir que você tem aí. Eu ainda olhando a peça, respondi: pai, que mané máquina de polir? Você sabe muito bem que isso é um micromotor odontológico. Quando eu olhei para o lado, não havia ninguém. Meu pai não havia chego, não tinha ninguém em casa. Eu não sei de onde veio aquela voz. E se fosse meu pai, ele é técnico de manutenção de equipamentos médico-odontológicos, ele não chamaria de máquina de polir, ele falaria um micromotor. Tá funcionando o micromotor? Alguma coisa mais técnica. E não, a voz tratou de máquina de polir, que não é. Eu, na hora, né? Mas depois do pequeno susto, eu já tô meio acostumado com esse tipo de coisa, então não é um grande susto. Mas depois desse pequeno susto, a única coisa que eu consegui fazer foi largar a peça que eu estava produzindo, largar a ferramenta e conversar. Tinha alguém ali me ouvindo, me vendo. E eu precisava cobrir aquele momento com um monte de agradecimentos, porque hoje eu já passei de 630, já até perdi as contas, bastões produzidos e já vendi para tanta gente, tantas histórias legais compartilharam comigo, o canal tá cheio de pessoas aí assinando e, nossa, eu só tenho a agradecer. E naquele momento que era bem o início do processo, eu já senti uma necessidade muito grande de agradecer. Então virou um grande monólogo que eu falava sozinho, mas eu sabia que eu estava sendo ouvido. Eu faço ideia de quem era. Eu prefiro não dizer, mas foi uma honra receber aquela visita. Então, de repente, será que aquilo era uma frequência, né? Claro que era, né? Mas a que nível de frequência? Dos acásticos, dos arcturianos? De repente eu atingi esse nível e eu consegui uma conexão para receber, né, uma comunicação e você pensa, uou, que força, que capacidade. Alguém que está do outro lado sutil precisa impor na situação para se fazer presente a ponto de falar uma frase tão grande, audível,
de eu parar e responder. Então, eu já recebi muita gente comentando, pessoal da Umbanda, né, sobre, meu guia me mostrou, me falou e etc. Eu acho lindo, mas eu conheço a Umbanda, estudo a Umbanda, mas eu não sou praticante. Então, quem é praticante da Umbanda, com certeza, tem um conhecimento sobre ela muito maior do que eu. Então, de repente, será que alguém num ritual da Umbanda, intitulado de qualquer forma, também não está atingindo uma frequência dos bancos acásticos ou dos acturianos e simplesmente eles chamam por outro nome? É uma questão interessante, né? Uma questão interessante. Então, eu sou super a favor dessa polifunção de um bastão, não só nas frequências de cura, mas como clareamento e abertura, uma antena para você se conectar melhor no momento de uma oração, no momento de um pedido, no momento de uma criação. E sim, ele é capaz de fazer tudo isso para te ajudar. Na verdade, ele não faz, ele ajuda você ampliando o processo, acelerando o desenvolvimento. E tudo é a sua capacidade, mas esse cara ajuda pra caramba. Deixo mais uma vez aberto espaço para perguntas e comentários, sempre que houverem, façam um vídeo, explico, respondo em texto, de alguma forma eu não deixo ninguém sem resposta. Agradeço todos vocês que estão assistindo esse vídeo, que vocês usam o seu bastão, ou os que estão pensando em adquirir o bastão, muito obrigado por estar só pensando, nem adquiriram, nem compraram comigo na nossa loja. Aliás, muita gente ainda pergunta, onde é que eu posso comprar o bastão? Nós temos a nossa loja virtual no www.luzearte.com.br. Eu vou colocar aqui embaixo de algum jeito. Então, para todos vocês, estudiosos da espiritualidade, eu quero deixar o meu agradecimento, que por favor continuem a compartilhar as histórias maravilhosas. Quem tem dúvida, pergunte, eu vou tentar ajudar da melhor maneira possível. E um grande abraço a todos os nossos amigos acturianos, acásticos, o pessoal da Umbanda, porque eles têm uma coisa em comum. Não interessa o nome. Eles trabalham conosco para o bem. Sejamos todos luz.